inegociável para ti? Aquilo que você prioriza muito e não abre mão. Bem-vindos! Pegue o seu café, a sua água, o seu chá, ou não pega nada, mas vem comigo no Café com o Universo número 2. Vamos falar sobre inegociáveis. O que são? Situações, objetos, pessoas, qualquer coisa inegociável. A gente vai falar sobre isso hoje. O que acontece? Você é uma pessoa que arranja mil estratégias, mil situações, pensamentos e formas de fazer para comprar tempo. É possível comprar tempo? Depende, né? Se a gente vê pelo lado simbólico da coisa, talvez, para abrir espaço na agenda, para incluir mais compromissos. Só que muitas dessas pessoas, elas não percebem que, na verdade, né, a gente não precisa comprar tempo, mas sim investir o nosso tempo naquilo que importa, naquilo que é prioridade, né? E assim, também simbolicamente, a gente tem aquela sensação de que a gente realmente comprou tempo, né? Vou avisar aqui o pessoal do Telegram, do Instagram não, né? Que a live começou. E lembra que no final dessa aula eu vou disponibilizar um material exclusivo sobre o tema que a gente está falando sobre hoje, para você pegar lá no canal do Telegram. Não sai agora da live, vai lá depois na minha bio que o link já tá lá para entrar no grupo. Nós vamos voltar aqui. Então é saber priorizar, né? O tempo, saber priorizar todas as coisas que elas não são só importantes, mas elas são fundamentais de serem mantidas, né, na nossa estratégia. Então hoje eu quero conversar bem sério contigo, que se eu te perguntasse agora qual é o superpoder que você gostaria de adquirir e não ser voar, sei lá, passar despercebido pela multidão, mas sim comprar tempo. Então a gente está com um caso muito sério de produtividade, né, de organização e às vezes até de gestão da própria empresa, né, do próprio negócio, gestão de si mesmo, gestão de várias coisas. Olá, bom dia, vou entrando aí. Bom, mas agora eu quero realmente saber se nós estamos bem alinhados, né? Para iniciar nossa conversa que é muito séria. E vocês vão entender por quê. Você criou uma empresa, né? Virou empreendedor, começou a empreender. Muitos começaram a empreender em 2020, né? Pois viram oportunidades onde algumas pessoas não viram e foram lá e buscaram isso, né? Começaram um negócio ou começaram a ter ideias, né? De que isso é possível, de que isso seria viável, em busca de mais liberdade, no sentido de tempo para a família, tempo para si, geográfica, independente do que seja. Mas provavelmente as coisas não saíram, né? Como planejado, como esperado, e agora tu tá correndo atrás de tempo, comprar tempo. Começa a semana cansada, termina a semana mais exausta ainda, tem aquela sensação, né, de que as tarefas não foram ou muito bem cumpridas ou não foram cumpridas, né, não foram completas. Então acaba se sentindo sobrecarregada mesmo por ter tantas coisas ainda para resolver e provavelmente estão acumuladas há bastante tempo, né? Geralmente, quando nós temos essa sensação de que não foi feito, algo não foi feito ou eu não fui produtivo o suficiente, é porque com certeza tem muita coisa acumulada aí. Muita coisa que não foi terminada, ficou deixada de lado. Por falta de organização mesmo, né? E ainda pior, né? Terminar a semana sem ter feito nem a metade das tarefas.
acaba acumulando realmente. Então fica o questionamento, né? Você dá conta realmente, né, de em tudo menos de 24 horas? Menos de 24 horas porque a gente precisa dormir, né? Então, caso se identifique com isso, é uma conversa que a gente tem que ter, eu e você, muito sério, porque eu também me encaixo nisso. Não é porque a gente fala de produtividade e de organização que a gente é o rei da produtividade, rainha da produtividade e da organização, né? A gente está sempre testando, falhando, acertando, e passar essa experiência adiante faz muito sentido. Mas vamos tirar uma cartinha no oráculo. Hoje eu não trouxe tarô, hoje eu trouxe o Messenger Oracle. Ele é um baralho meio xamânico, assim, ele trabalha muito com as energias da natureza. Vamos ver o que sai pra gente hoje, né? Do que tange o nosso tema de hoje, né? Que é os inegociáveis. Escolha aí uma cartinha. Olha, saiu Hit Your Dreams. Vamos ver o que significa isso. Nós temos aqui uma colinha, né? Porque tem que ter. Vamos lá. Eu queria ter colocado uma musiquinha e eu não consegui colocar. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Acho que eu não vou conseguir colocar, vai ficar muito estourado. Então, né, cuide dos seus sonhos, né? Os seus sonhos são poderosos, contém muitos significados sobre autoconhecimento, contém muitos filtros sobre tudo aquilo que você precisa internalizar durante o dia, mas não faz, né? Vou deixar aqui a carta aqui. E não importa se é um pesadelo, se é um sonho ou um pesadelo, ele sempre contém mensagens que muitas vezes no consciente, né, durante o dia, quando a gente está acordado, a gente não consegue entender. Então, eles vêm justamente para que a gente entenda as mensagens, por mais bizarras que às vezes possam ser, inexplicáveis e inusitadas, elas estão sempre ali, né, para que a gente possa interpretar nos sonhos, já que a gente não se dá conta durante o dia. Passa todos os sinais possíveis, o universo avisa tudo pra gente, mas a gente não escuta. Então, vai no sonho mesmo, né? O nosso subconsciente, ele trabalhando para que a gente entenda as mensagens que a gente precisa entender. Então, é saber escutar, né? A nossa intuição, o nosso sonho é a nossa intuição, não consciente, mas lá no subconsciente, né, quando a gente está dormindo, prestar atenção, né, no que a gente sente também em relação a isso e tá sempre cuidando, né, dessas revelações, desses conhecimentos e aprendizados que eles nos trazem. E trazendo isso aqui para o nosso tema, né, dos inegociáveis, é isso também, né? Nosso corpo também avisa, não só o nosso corpo energético, nossos sonhos, enfim, nosso corpo físico também avisa quando a gente está ali, né, com problemas ou a gente está bem, né? Se a gente está sobrecarregado, a gente acaba somatizando isso em doenças, em dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Então, é cuidar, né? Basicamente, a gente fica não só cuidando do sonho, né? Eu vou dormir para ver o que vai vir, mas a gente estar atento, né? À nossa intuição, às nossas percepções do que está fazendo, né, bem pra gente ou não. E o inegociável é tudo aquilo que a gente precisa priorizar e não pode ser descartado de maneira alguma. Vou dar alguns exemplos aqui de possíveis soluções, vamos dizer assim, só para vocês irem entendendo mais ou menos como a gente compra tempo, né? Eu até poderia ter começado essa live meio sensacionalista ou até colocar o título da live como Eu vou te ensinar como comprar tempo. Mas não é bem assim que funciona. Mas a gente tem formas e formas de fazer isso acontecer
Claro, a gente não vai comprar tempo, mas a gente consegue delegar certas funções, certas coisas, para que a gente tenha espaço na agenda para executar outras que são mais importantes naquele momento. Deixa eu tomar um gole do meu café aqui, tomem de vocês também aí. E eu quero saber também, aí nos comentários, deixa eu ver quem tá aqui. Quem é aqui que, se não respondeu a enquete lá, também responde lá nos stories, que daqui a pouco já vai sumir. Se você tem já sabe, né, da importância de priorizar as coisas, de não negociar o seu tempo, né, com a família, suas férias, o seu aprendizado, aquela leitura daquele livro que está atrasada, se você faz isso ou você precisa melhorar. E o que? Me diz aí nos comentários, que eu já vou ler. Então, delegar funções é muito necessário. Não só no sentido de vida desorganizada, não só quando nós chegamos a esse nível de desorganização e improdutividade, não na empresa, enfim, e nos afazeres da casa, né, na vida pessoal. Delegar é sempre necessário, né? E justamente para não chegar nesse nível de sobrecarregar as funções em uma pessoa só. Contratar uma diarista, né? Nem seja uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, quando há essa necessidade e condições financeiras para isso. Terceirizar o design, né, as postagens, as artes das redes sociais para alguém, pagar alguém para fazer isso. Comprar utensílios domésticos úteis, lava-louça, máquina lava e seca. No meu caso aqui, eu quero comprar o aspirador robô para ele ficar catando pelo de cachorro durante o dia, que é uma coisa que eu gasto muito tempo fazendo. E às vezes acabo não fazendo, inclusive, e aí acumula. E aí eu tenho que passar o dobro do tempo fazendo depois. Então, na empresa, delegar tarefas mais operacionais, como atendimento ao cliente, financeiro, né, administrativo. Principalmente para quem não tem muitas habilidades com isso, acaba gastando mais tempo, né, nessas funções, sendo que poderia ter delegado para outras, né. Então, esses são alguns exemplos que eu trago aqui de coisas bem simples do dia a dia, né? De situações bem corriqueiras da rotina, mas o buraco é muito mais fundo, né? Mesmo que a gente consiga delegar certas funções, não necessariamente outras priorizações, outras prioridades, elas vão ser sanadas nisso. Então é isso que a gente tem que estar sempre atento, né? E dentro do design organizacional, por exemplo, que envolve práticas assim, tanto de governança e cultura, né, de uma empresa, na cultura organizacional de uma empresa, que nada mais é que o cuidado entre as relações entre as pessoas naquela empresa, né, entre os colaboradores, os gestores, todos os níveis hierárquicos, né, mesmo que você seja só uma empresa, né, é preciso escolher bem o jeito, né, de como a gente quer trabalhar. Então, ter em mente a forma que eu quero trabalhar na minha empresa, ela é muito mais importante para que também eu tenha noção de lá na frente saber o que eu preciso delegar, porque às vezes a gente delega funções que não precisa. Você pode fazer, mas tem outras que são muito mais importantes. Então, entender quais são as necessidades individuais que precisam ser atendidas e sanadas é importante num planejamento estratégico, né? E para fazer isso, a gente precisa ter momentos de conversas específicas e elaborar acordos coletivos, muitas vezes, né, que precisam ficar bem claros entre todos,
no negócio, né? Entre todos os colaboradores, inclusive os clientes e fornecedores. E a família, muitas vezes, né? Quando a gente trabalha em casa, por exemplo, não é o meu caso, no sentido de ter pessoas comigo aqui, mas no caso de uma empresária, né, que tem filho, tem marido, enfim, às vezes mora até com outros parentes em casa, é trazer eles junto para o planejamento também, né? Não todo, uma parte, né? No que diz respeito aos teus negociáveis, né? É conseguir tratar, por exemplo, filhos, eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito clássico, né? Filhos que têm férias escolares no meio do ano. Como é que tu pode encaixar as tuas funções, né? E férias, ou períodozinho ali de recesso, com as férias escolares do teu filho. Isso tem que entrar também no planejamento estratégico. Não só o planejamento de faturamento, de vendas em si, de prospecção de clientes, por exemplo. Tudo entra junto, né? Por isso que a gente chama de empreendedor cósmico, porque ele sabe envolver todas as áreas, né, do cosmos, de si mesmo, né, do todo, para que consiga realmente equilibrar a sua vida pessoal e profissional, enfim, e todas as outras áreas, né, pertinentes a esse indivíduo. Mas e quando eu sou uma eu presa, né, uma pessoa que, por exemplo, os MEIs, né, os MEIs, apesar de poderem contratar até um funcionário ou estagiário, ainda assim é uma eu presa, é uma empresa de uma pessoa só. E geralmente são pessoas que fazem, né, que cumprem todas as funções de uma empresa, administrativo, financeiro, tudo que diz respeito aos processos, né, e gestão do negócio. Então, aí sim que fica muito mais desafiador, né? Tratar de inegociáveis, do que é prioridade e eu não posso abrir mão. Então, agora chegou o momento de fazer uma revelação. Deixa até eu tomar um gole no meu café antes. Pronto. Eu não tirava férias há 5 anos. 5 anos. E não é meme. E não é nem pra virar meme, porque meme é outra coisa que a gente pode conversar numa outra live, que é bem complexo. Somente agora, esse ano, 2023, né, a gente nem começou o ano direito ainda, né? A gente tá no início, que eu me permiti tirar uma semana de férias. Não foi nem umas férias, sim. Mas tudo isso porque eu acumulei coisas no passado e eu só consegui me permitir uma semana agora, né? E isso não é normal. Isso não é para ser relativizado de maneira alguma. Jamais. Isso não é uma coisa pra gente rir, pra gente brincar. Claro, a gente brinca, né, entre nós, assim, de amigos, conhecidos, mas a gente precisa ter, antes disso, consciência de que isso é grave. Isso é muito grave. E eu sei, só eu sei quais as consequências que isso me trouxe. E muitas dessas consequências, né, podem não ser reversíveis, porque a gente não pode comprar tempo, a gente não tem como voltar atrás, né? E muitas vezes até em questões de saúde mental e física, né? Que pode ser resolvido, mas precisava fazer isso, eu realmente poderia ter escolhido outro caminho e priorizar a minha saúde física e mental e não se tornar no futuro um problema que eu preciso resolver. Mas acontece e infelizmente nós temos essa cultura aqui no Brasil e em muitos outros lugares também, mas principalmente aqui no Brasil, de que
trabalhar demais é bem quisto pela sociedade, é bem visto, né? Eu preciso produzir, sem muitas vezes ter o retorno proporcional, não é verdade? E às vezes esse retorno proporcional até ele é existente, ele existe, mas a gente não consegue usufruir disso, né? Ou coloca esse ganho, vamos dizer assim, em outras coisas que talvez também não sejam prioridade, sejam só momentâneas. E muitos problemas, né, nas empresas de questões financeiras, de falência, de faturamento, também se dá nisso, né? Onde a gente coloca o nosso tempo, que também é dinheiro, né? Mas, enfim, consegui tirar uma semana de férias, foram bem aproveitadas, pelo menos, né? Mas, mais uma vez, isso não é normal, não deve ser relativizado. Coloquem isso na cabeça de vocês, coloquem post-its na parede, na testa, se for possível. Eu vou tirar férias esse ano. E eu pretendo tirar em dezembro de novo. Vamos fazer o possível para isso, pelo menos. Então, né, tudo isso que eu tô falando diz respeito a 3 pilares, que são os limites, as aspirações e os sonhos, né? Eu falo bastante de planejamento estratégico aqui, né, das metas e os sonhos, né, eles entram justamente nisso, né, nesse planejamento estratégico. Quais são os meus sonhos, né, alcançáveis, atingíveis de 1, 5, 10 anos, né? E as férias não deveriam entrar nisso, por exemplo, né? E sim, nos limites, nas aspirações, né? Até eu peguei uma frase aqui que eu encontrei, eu só não sei o autor, mas vamos lá. O limite dos seus sonhos sempre será o limite das suas aspirações, ou o quanto de conhecimento acumulou ao longo da sua vida. Isso é o planejamento descrito de uma forma simbólica e magética, né? E as aspirações pessoais, né, elas são a visão que você deseja conseguir, né, alcançar em diferentes áreas da vida. E, exemplo, ter mais capacitação profissional, ser promovido para um cargo melhor, alcançar o faturamento esperado no ano, né? Se tornar-se um líder dentro da sua empresa, abrir um negócio, enfim, né? Obter sucesso, né, de carreira, vamos dizer assim, de forma geral. Então, isso tudo entra nos valores inegociáveis da empresa, nos valores inegociáveis pessoais, né? E é uma das partes fundamentais, de novo, do planejamento estratégico, no planejamento de uma empresa e pessoal, né? E o momento de realizar esse planejamento estratégico, tanto do negócio quanto, né, da vida pessoal, é também colocar em pauta o que é prioridade. Né? O que não deve ser, você não deve abrir mão de fazer ou de realizar. Então, considerar só os projetos, por exemplo, e contratos que a gente quer fechar ao longo do ano, ao longo do trimestre, enfim, acaba se tornando secundário, olha só. Porque se a gente não olha para o macro, né? A gente não olha para o micro, a gente só olha o macro a longo prazo, né? Errei. Sempre erro essa coisa do macro e micro, tem que melhorar isso. E o mais importante desse momento, né, de sentar e fazer o planejamento estratégico, né, para você que tem equipe, trabalha com outras pessoas, é conversar com eles, né? Trazer eles junto para isso, trazendo os teus valores inegociáveis, abrindo com eles, né, essa conversa, e para pensar juntos, né, para pensar sobre como queremos trabalhar este ano, como quero me dedicar tanto como um grupo, né, de colaboradores quanto indivíduo, né, e considerar esses limites, aspirações e sonhos no planejamento estratégico. Olá, bom dia! Como vão vocês?
Estamos falando hoje de inegociáveis, daquilo que você não abre mão, que é prioridade. Inclusive, até a gente estava falando esses dias sobre férias, não? Na Twitch? Pois é, férias é um dos exemplos, né? Muito prioridade, assim, que a gente não pode abrir mão. Então, né, colocar os valores inegociáveis no nosso planejamento estratégico anual é fundamental. Isso é uma prática também que pode ser chamada de ciclos e rituais, né, de uma empresa. Então, todo início do ano é ideal a gente falar sobre isso, né? Prever todos esses acontecimentos e questões com calma. Abrir o diálogo com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes, de que existem períodos, né, sazonais ou não, de que eu vou tirar férias, por exemplo. Tem férias do meu filho na escola, sei lá. Então, claro que isso pode ter um impacto no negócio, sim. Muitas vezes você vai ter que correr um pouquinho a mais atrás da máquina, né? Ou você vai ter que ser um pouquinho mais desafiador e mais resiliente nas metas da empresa. Mas não tem que falar, não tem que fazer. Vai ter que realmente entrar em contato com esse assunto e pensar em como dar conta, né, dessas metas para conseguir encaixar os negociáveis no seu planejamento. Então, via de regra, né, achar que isso é só uma questão de quebrar um pouco a cabeça, enfim. Não, é um compromisso coletivo também. Porque esses colaboradores também têm seus próprios valores inegociáveis. E se estiverem em sintonia com os valores da empresa, né, justamente se eles estão, né, se submetendo, né, a trabalhar nesse ambiente e tudo mais, é porque eles também concordam com esses valores, né, também tá geralmente sintonizados ali. É trazer os valores deles também para que se encaixe, né, no planejamento coletivo, vamos dizer assim. Então, isso é uma forma, né, de colocar alguns limites que cuidam da gente. Esses limites, né, que a gente falou, dos sonhos, limites, aspirações. Então, parar uns minutinhos, né, algumas vezes no dia, assim, quando for falar de planejamento, se faz necessário, né, trazer em pauta o que é negociável para você naquele ano. Então, eu trago aqui também, até pra gente finalizar e fechar esse assunto, alguns exercícios, né? Deixa eu ver, tomar um café porque já tá esfriando aqui. Então, convido vocês a fazerem uma reflexãozinha, a parar alguns minutinhos agora, se quiser fechar os olhos, fecha, não é uma meditação, mas é parar, né, de olhar um pouquinho a tela aqui, de olhar e começar a refletir agora sobre perguntas que eu vou te trazer. Tenho aqui anotado. Pergunta número 1. Anota aí, até quando acabar a live eu vou deixar gravado, mas você vai anotando aí, se quiser fazer depois também, que a gente não tem tempo também, né? 1. O que é inegociável para mim esse ano? É a pergunta mais desafiadora, né? É que nem perguntar quais são os seus pontos positivos, pontos negativos. A gente nunca sabe falar. A gente sabe, mas a gente não consegue botar para fora. Mas é que tu vai conseguir. Número 2. Quais são as coisas para além do meu trabalho que eu preciso cuidar para estar bem aqui? Isso é fácil. Isso pode ser, trazer uns exemplos para ficar mais lúcido. Pode ser responder mensagens depois das 18 horas. Isso pode ser fazer uma pós-graduação. Isso pode ser trabalhar em carga horária reduzida para poder ficar mais tempo com os filhos em casa. Não tem limites. Quais resultados pessoais são importantes atingir neste ano? Número 3.
4. Como eu me vejo no trabalho esse ano? A gente começou a live falando sobre isso. Como eu quero trabalhar esse ano? Como ele deve ser? Como deve ser? E pode incluir ciclos e rotinas aqui. 5. Quais são minhas disponibilidades? Carga horária semanal, dedicação ao trabalho, dias e horários, férias, presença física, reuniões, enfim, né? O quanto reuniões é uma questão muito complexa, que adquirimos uma síndrome de reunião obrigatória no home office, né? Na pandemia. Reuniões que poderiam ser e-mails, né? Tudo é reunião, tudo é motivo para reunião, mas será realmente que tudo é motivo para reunião e não pode ser resolvido numa conversa, numa troca de mensagem? Isso também é algo que deve entrar nos valores inegociáveis, tanto pessoais quanto da empresa. Então, pensa nisso. E número 6, o que quero realizar no trabalho esse ano? Né? Projetos e entregas que eu pretendo realizar, faturamento, né? A prospecção de mais clientes, mas aí a gente entra dentro do planejamento estratégico, né? Não é quero mais clientes, é quantos clientes, qual o faturamento que eu quero atingir, então quantos clientes eu preciso atingir, né? Para chegar nessa meta. Compromissos profissionais ou pessoais que impactam na sua organização. Então, enfim, o importante aqui, né, nesse exercício é justamente refletir, mesmo que é que nem um brainstorm que a gente faz, né? Os brainstorms a gente não pensa muito no que a gente vai falar, às vezes até meio bizarro, é meio idiota ali que tu vai escrever sobre um determinado assunto. Mas não importa, coloca, o que vier na cabeça coloca, depois vai filtrando, vai pensando, nisso aqui na verdade pensando bem não é tanto, né, quanto isso, substitui, enfim, o importante aqui é a constância, né, nesses exercícios, né, não só colocar no papel, mas em prática, principalmente, e entrar de cabeça a partir desse ano no planejamento estratégico. Se você não fazia antes, agora você vai começar a fazer, porque não dá mais para adiar o inadiável, né? A gente precisa também olhar para as questões pessoais, no que a gente consegue incluir na nossa rotina de trabalho da empresa. É que nem eu sempre falo, né? Criar problemas novos. Tô cansada dos meus problemas atuais, eu preciso resolver eles para virem novos, para dar espaço para novos. Não que eu quero problemas, mas a questão é que os problemas sempre vão existir, os desafios sempre vão existir. Só que continuar nos mesmos, né, andando em ciclo, não dá. A gente precisa criar novos problemas para esse ano e resolver eles também. Então, o recado que eu tinha para dar é esse, né, o nosso café com o universo foi esse. Não consegui. Dessa vez eu consegui tomar bastante até. Ficou só um pouquinho gelado, que nem pensar que eu vou tomar. Mas material não vai ter senha hoje também. Assim que eu finalizar aqui, eu vou deixar no grupo do Telegram. Então é importante também entrar no grupo Telegram para receber os materiais exclusivos no final da live, de cada live, receber os avisos, vai rolar também, começar a rolar conteúdos exclusivos que eu não vou colocar aqui no Instagram, ou conteúdos que eu coloco aqui, mas eles são bem mais elaborados lá no Telegram, então vale a pena, tá bom? E eu tomei água hoje. Consegui, um pouquinho, né? No final da live ainda, mas tomei. É isso então. Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
Deixe nos comentários assim que eu deixar salva a live, pode me mandar por mensagem também e vamos construir diálogo para que a gente consiga ajudar uns aos outros nessas questões que são importantes, né? Priorizar aquilo que é inegociável. Então, um beijo e até a próxima!